E aí galera, tudo bem? Meu prazer, meu nome é Pedro. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de uma arquitetura bem conhecida até, chamada DDD, né? A sigla dela. E ela é uma arquitetura bem interessante, né? Porque a gente trabalha com camadas, e a gente tem camadas, por exemplo, de serviço, a gente tem a camada de domínio, que é o principal, né? Que é o desenvolvimento orientado a domínio, né? Baseado em domínio, que é a ideia do DDD em si, onde eu tenho interfaces de acesso, de serviço, de repositório, e eu tenho minha regra de negócio implícita dentro do domínio, né, dentro do serviço. E existe um nível de abstração bem legal para DDD, certo? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero passar um pouco pelo projeto que não está 100% pronto, eu não vou rodar nada do tipo, mas é para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos a camada, porque eu acho bem legal. Eu achei legal também, interessante compartilhar. E, diga-se de passagem, como a gente está com a ideia de que o Automapper vai sumir, vai começar a ser pago, né? Eu meio que estou criando um mapeamento todo na mão mesmo, né? Então, também tem uma leve abstração para esse mapeamento, mas eu vou mostrar, né, conforme a gente vai passando pelas camadas, né, da arquitetura. Então, nessa primeira camada, o DDD ele se baseia no desenvolvimento baseado em domínio. Então, para o domínio, nós vamos ter três camadas. O domínio principal, que é onde eu vou ter minhas entidades. O core, né, que é onde eu vou ter minhas interfaces, né, tanto de serviço quanto de repositório. E o Build Services, que é onde eu vou ter em si a chamada dessas interfaces e também a aplicação da regra de negócio diante delas, né? Aqui eu não vou ter nenhuma regra de negócio implícita porque eu estou trabalhando com CRUD, né? Ainda não comecei a brincar com a regra de negócio. Depois disso, a gente tem a camada de infraestrutura, que é onde a gente trabalha a persistência dos dados, criação das tabelas. Eu estou utilizando, por exemplo, este framework, né, e o Identity para criar a autenticação, os usuários, as rotas, etc. Né? E a camada de depois disso a gente tem a camada de application, né, que é onde eu tenho meus DTOs, né, meus mapeamentos, e eu também tenho o meu serviço da aplicação, né? Ou seja, o serviço que vai ser consumido na minha camada web, ou seja, a minha API. Minha API vai consumir esses serviços, né, para que ela possa entregar via HTTP os retornos necessários, né, os métodos. Então, bora passar aqui pelo primeiro domain. Domain bem simples, eu tenho uma pasta int, onde eu tenho minhas entidades. Aqui eu apliquei uma abstração bem legal, né, aplicando dry, também o conceito de dry, do repeat yourself, né? No nosso caso, não repito o código. Por quê? Eu tenho duas entidades principais: paciente, né, e profissional de saúde. É um monitoramento de paciente, né, o nome da API. Já fala por si só. Então, até então eu só tenho essas duas entidades. Só que ficar repetindo que ambas têm ID, ambas têm data de criação, ambos, né, por serem pessoas, têm um nome, um e-mail, uma data de nascimento, etc. Todas essas especificidades. Ou melhor, as especificidades vem além dessas questões mais de pessoa mesmo. Então, o que é que eu fiz? Na entidade pessoa, eu trouxe somente, ela é uma entidade abstrata, ou seja, a gente não vai criar uma tabela para isso. Poderíamos, válido, super válido, mas estou com preguiça. Então, a gente poderia criar uma tabela pessoa, certo? Onde a gente poderia passar o ID dela posteriormente, quando a gente for criar um profissional de saúde, um paciente. Mas nesse caso aqui, eu crio uma classe abstrata mesmo para que o profissional de saúde e o paciente só peguem essas informações mesmo para si e vai estar tudo preenchido na tabela, como coluna, né? E o interessante daqui é que eu também tenho um base. E esse base, ele está pegando e criando o ID e a data de cadastro, que são basicamente áudio, data de cadastro é basicamente para auditoria mesmo das informações. Então, essa que é a parte legal. Fora isso, né, eu tenho consultas, dados vitais, dieta, exercício, notificação, né, que é algo mais da regra de negócio, né, do paciente, etc, que eu vou aplicar depois. E eu também tenho meu application user, né, que ele pode receber um paciente ou um profissional de saúde e ele está sendo herdado do identity user, que é a classe do identity, né, que eu falei anteriormente, que eu estou utilizando, né, para criar os usuários, perfis de acesso, etc. Né? Então, essa é a camada de domínio principal, onde eu tenho minhas entidades. A camada de domínio.core, né, onde eu tenho minhas interfaces de repositório e de serviço. Né? Então, para cada uma delas, eu tenho um repositório base, uma interface de repositório base e uma interface de serviço base. O que é legal e comum entre todas essas interfaces do tipo base, né? Que elas sempre vão utilizar o genérico, né, o nosso generics. Por quê?
porque ela vai receber uma entidade, onde essa entidade vai ser uma classe. Então, sempre que eu implementar essa interface em algum lugar, eu sempre vou ter que passar a entidade, ou seja, a entidade, o modelo no qual vai aparecer aqui nesses métodos em específico, né? Que é o famoso CRUD, né? Criação, delete, atualização, remoção, e também os dois métodos, né? De pegar todos e pegar por ID. Então, como é que funciona quando a gente trabalha com o genérico dessa forma? Basicamente, eu tenho aqui, eu só preciso herdar nessas interfaces e chamar, né, o base, passando a entidade em questão daquela interface, que será mapeada. Então isso é bem legal. E a mesma coisa se aplica, né, ao meu serviço, no geral. Né? Passando por essa camada, a gente tem a camada de serviço. Só que antes de passar pela camada de serviço, onde vou ter meu Service Base também, eu quero passar primeiro pela camada de infraestrutura. Aqui vocês podem... não precisa ver, porque eu também vou criar o meu próprio injetor de dependência aqui com AutoFac, né? Mas eu não vou mostrar agora porque ainda não está pronto. Posteriormente eu até posso mostrar como funciona, né? Mas aqui na minha parte de data é onde eu tenho o meu application DB Context, né? Onde eu tenho a minha aplicação dos dados, né? Minha persistência, minha criação de tabelas e também tem o meu repositório. O que é diferente desse repositório para aquele? Porque esse repositório aqui eu tenho um repositório base, que é onde eu faço o acesso direto à base de dados, né? Os métodos da base de dados. Então, por exemplo, no meu repositório base, eu tenho um rejoiner do application DB Context e ele utiliza da mesma ideia das demais, ou seja, eu vou receber uma entidade, que essa entidade vai vir da interface de repository base, que é aquela interface que a gente criou, né, dos métodos, certo? E ela vai receber o contexto do banco, né, que é o nosso DB Context, para fazer a manipulação da base de dados. Então, eu tenho todos os métodos aqui passando o meu genérico, o meu cliente. Ou seja, eu estou abstraindo as informações todas para que eu possa deixar o código mais fluido, sem que a gente tenha que se preocupar em repetir o CRUD para todas as entidades, porque estão muitas, né? Então, a gente tem essa questão aqui, onde eu tenho aqui, por exemplo, a única coisa que eu preciso passar é o meu contexto do banco, né, para ele entender. Então, aqui eu estou passando o meu DB Context, um context como base, o próprio context, e fazendo a injeção de dependência, né, no construtor. Seguindo a mesma ideia que as demais, ou seja, abstraindo o máximo de informação possível para que a gente não precisa ficar repetindo o código, aplicando o conceito de drive o melhor possível, né? A mesma coisa para o profissional de saúde. Né? E aqui no DB Context, né, onde eu estou fazendo o relacionamento, né, do profissional de saúde, do paciente com os demais. E aqui legal, porque aqui eu sobrescrevi o método save change do DB Context, e eu criei aqui porque eu quero que toda vez que ele crie uma data de cadastro, ele adicione, né, o valor agora. E caso contrário, se for modificado, ele vai alterar para falso, ou seja, ele não vai salvar o valor de agora. Enfim. Dessa forma, né, para que a gente também não precise ficar setando na mão a data de cadastro sempre que a gente for cadastrar uma entidade. Né? Isso é só para cadastro. Se por algum acaso fosse atualizado, eu poderia mudar a propriedade aqui, poderia bastante, tá? Mas eu não coloquei. Eu posso botar depois, né? Não é um problema, é só para brincar. No meu teste ainda não coloquei nada. Aí agora sim a gente vai para o serviço, né? Domain.service. Aqui eu tenho meu service base, onde eu parto da mesma questão. Eu já tenho meu repository base. E eu, a partir disso, crio meu construtor, pegando o repositório e pego a entidade do serviço e vou fazendo as adições a partir do meu repository. Certo? A mesma coisa se aplica, novamente, ao paciente, onde ele vai receber o service base, né? E a minha interface de serviço, e ele vai mapear com o repository paciente, o repository paciente, exato, e ele vai fazer todo aquele mesmo processo, né? E a mesma coisa se aplica para o profissional de saúde. Beleza, né? Já passamos por 4 camadas. Agora a gente vai passar por mais uma camada, que é a camada da application, que é uma camada bem legal, onde aqui eu tenho minha autenticação, meu serviço de autenticação, meus DTOs, minhas interfaces de application service, né, do serviço da aplicação, e também minhas interfaces do mapeamento. Então, bora passar primeiro para os DTOs. O DTO tem um login, certo? Bem simples, username e password. Eu tenho um registro, um DTO de registro, né, onde eu vou registrar e-mail, senha e tal.
meu DTO de resposta, né? Onde eu vou fazer o famoso response, né? Responde a mensagem e retorna um status para isso. True, falso, mensagem, etc. Sucesso, erro, enfim. Aqui tem construtora. Meu DTO de registro, né? Acho que já passei por ele. E aplicando novamente aquele mesmo conceito, ó. Pessoa DTO, paciente DTO e profissional de saúde herdando deles, aplicando somente as propriedades únicas de cada entidade. Então, aqui são meus DTOs. Agora, nas interfaces, o que é que eu fiz? Para o mapeamento, né? Quando eu estou fazendo mapeamento na mão, eu criei uma interface de mapeamento base, onde eu vou receber uma entidade padrão e um DTO, né? Onde essa entidade vai ser uma classe, né? Então, eu criei um método para mapear a DTO para a entidade, ou mapear a entidade para a DTO, e mapear uma lista de entidade, né? DTO, que são as informações que eu vou passar para o meu usuário ter acesso, para ele não ter acesso ao meu domínio, né? A meu modelo real da base de dados. Essa questão é de segurança, né? Então, dado isso, nas minhas interfaces de mapeamento, certo? Eu também, a mesma coisa se aplica, né? No caso, o que é que vai ser diferente agora? Eu vou herdar de mapper base e eu vou passar o meu entidade principal e depois o meu DTO, né? Para ele entender essa conversão, etc. Certo? E aqui eu também tenho a parte de mapeamento, que é a mesma coisa. Aqui, no caso, eu criei esse mapper aqui, mas não fazia sentido. Então, eu estou herdando do meu IMapper paciente, né? E eu estou pegando minha número de pacientes, né, para pegar uma lista. E aqui eu estou fazendo um mapeamento, né? De todas as informações que eu preciso. No caso, quando as informações que eu quiser podem ser nulas, se elas forem nulas, vai criar uma lista vazia. E por aí vai, tá? Basicamente isso. Depois eu tenho que melhorar, porque essas listas elas vão passar a ser entidades. Toda entidade, por mais que seja vazia, vai precisar de um ID. Então vai ter que gerar um ID automaticamente para isso. Um registro em base, mas enfim. Basicamente isso. E aqui eu tenho nas interfaces também minha interface de autenticação, onde eu tenho tasks, né? Ou seja, que eu quero trabalhar com autenticação, atualização de forma assíncrona, né? Nessa parte de registro. Então, tenho meu registro de profissional de saúde, de paciente, de administrador e meu login. Tudo de forma assíncrona, através de task, né, de tarefas. Eu tenho o meu famoso CRUD do profissional de saúde, no Application Service, e meu famoso CRUD do paciente. Aqui eu estou aplicando, né, todo o mapeamento e o meu serviço, né, que é onde está meus métodos, tudo bonitinho. Onde mais eu posso ir, porque aqui vocês já sabem, basicamente. Não preciso ficar passando por isso. Eu posso ir agora para a parte de serviço, né? A parte de serviço eu separei em dois pontos. O primeiro alvo são as roles do usuário, então pode ser um administrador, um paciente, um profissional. Né? Eu também tenho o menu, né? Porque esse menu eu vou utilizar ele mais para quando eu for passar no construtor, ou melhor, eu me esqueci do nome, no colchetezinho, né? Dos controladores para formar quais são as rotas, as melhores rotas e tal. Quais tipos de usuário vão poder utilizar aquele controlador, né? Para quando eu for criar as minhas rotas no geral. Então, eu tenho essas rotas, as roles, e eu também tenho meu serviço. O que é que eu fiz? Eu criei um serviço de token, onde eu estou pegando as configurações e eu estou gerando um token, né? Do tipo JWT. JSON Web Tokens, quem não conhece, é muito utilizado para autenticação do tipo stateless, salvo engano. Que eu tenho um período, um tempo e tal. Para expirar, por exemplo, a autenticação ela vai expirar depois de 3 horas. E por aí vai. Né? Depois disso, eu tenho o meu serviço de autenticação. Por que eu não adicionei o serviço de autenticação com o Application Service? Porque eu quero separar essa parte de autenticação da parte do CRUD mais em si, porque não convém misturar as coisas, né? Então aqui eu estou chamando o Use Manager, o Role Manager, a Configuration, né? E o meu serviço de token, passando tudo no construtor e criando as aquisições de forma assíncrona, que é diferente a que aqui eu estou chamando para ele criar um usuário, um profissional de saúde, um administrador e um paciente, passando as roles deles posteriormente através do método de registro de forma assíncrona, certo? E também tem o método de login,
né? De forma assíncrona, tudo da forma que eu mostrei para vocês. E, para finalizar, a gente tem a camada de API, onde eu tenho minhas configurações, eu deixei de qualquer forma aqui, tá? Porque é só para estudo, estou utilizando a autenticação local mesmo, do próprio SQL Server, do Windows, tá? Aqui minhas informações, meu VED Edge, o Issue e o Secret, bem brincando mesmo, nada demais. E o meu controlador de autenticação, né, onde eu vou chamar a API, aqui eu vou chamar os métodos, ou seja, eu não tenho a regra de negócio implícita no meu controlador, só tenho uma chamada a partir do serviço, que é a gente separar a regra de negócio das chamadas do serviço, da camada web, etc. Tem o meu paciente controller, por exemplo, em que quem vai poder administrar isso aqui vai ser o administrador e o profissional de saúde, tá vendo? As roles aqui, como eu coloquei, é isso que eu queria mostrar para vocês. E eu estou chamando, né, tudo baseado no meu application service do paciente. E a mesma coisa passa para o profissional de saúde. Então, a gente tem todo esse esquema para que a gente melhore, né, deixe mais eficiente o nosso código, aplicando Dry, um pouco de Solid aqui também. Né? A gente tem tudo isso bem bonitinho, bem mapeado para que a gente não precise ficar repetindo o código, para que a gente possa trabalhar de forma mais abstrata para informações que serão repetidas sempre. Então eu quis mostrar para vocês porque eu achei bem legal e espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o link do repositório, né, na publicação, para que vocês possam visualizar posteriormente como é que tá o desenvolvimento dela. E vou adicionando os testes conforme eu vou criando mais funcionalidades, né? Então é isso, espero que vocês consigam ter entendido como é que funciona um pouco de DDD e como é que funciona a arquitetura. E, na dúvida, eu estou utilizando o Rider como IDE, não estou utilizando o Visual Studio, porque eu já uso o Visual Studio no trabalho e eu quero diversificar um pouco, né? Eu acho essa letrinha mais bonita também. De qualquer forma, é isso, galera. Muito obrigado.